Olá pessoal, vamos começar com a aula de hoje então. Hoje nós vamos trabalhar as equações de diagrama de esforços distantes em vigas isostáticas, mais especificamente as vigas em balanço. Tá? Então aqui só para a gente recordar, né, os tipos de esforços, nós temos esforços externos e internos. Né? Os esforços internos podem ser divididos em ativos e reativos. Os ativos são as cargas aplicadas e os reativos são as reações de apoio. Os esforços internos podem ser solicitantes, né, que é os esforços nas fibras do material. E pode ser o normal, o cortante e o momento fletor. E o momento torsor também. E os esforços resistentes, né, são as tensões. Então nós temos as tensões normais e as tensões de cisalhamento. Então, a gente vai trabalhar aqui com os esforços internos, né? Então, os esforços normais, né, são esforços oriundos de cargas externas, ativos e reativos axiais. Tá? Os esforços cortantes são esforços internos, oriundos de cargas externas, ativos e reativos transversais. Tá? E o momento fletor, né, que são esforços internos, oriundos de cargas externas, ativos e reativas transversais e ou momentos que produzam flexão no elemento estrutural analisado. Tá? Então, esses são os esforços internos. Aí nós temos a definição dos sinais. Tá? Então, o esforço normal, se ele for tração, ele é positivo, e se ele for compressão, ele é negativo. Tá? O esforço cortante, se ele girar o elemento estrutural no sentido horário, ele é positivo, né? E se ele gerar o elemento estrutural no sentido anti-horário, ele é negativo. Né? Então, esse girar aqui o elemento, né, nós sabemos que nós vimos na aula passada que é girar entre aspas, né, que na verdade ele vai cisalhar o elemento estrutural. Então, se eu tiver um cisalhamento assim, né, girando o elemento no sentido horário, né, nós vamos dizer que o cortante é positivo. Tá? E ao contrário, o cortante é negativo. Tá? Momento fletor, né, se eu tiver tração nas fibras superiores, ele é negativo. Né? Se eu tiver compressão nas fibras superiores aqui, né, compressão nas fibras superiores, ele é positivo. Né? Ou compressão nas fibras superiores ou tração nas fibras inferiores. Né? Quando a viga está subindo, fletor positivo. Se tiver nesse sentido aqui, momento fletor negativo. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar aqui, né, os esforços internos, né, o esforço cortante, momento fletor, né, quando nós tivermos o carregamento distribuído. Então, o primeiro caso que a gente vai trabalhar aqui é um carregamento uniformemente distribuído. Então, uniformemente distribuído, o próprio nome já disse, né, a distribuição uniforme, né, a intensidade da distribuição de carga, que é uma constante. Então, se a gente traçar um diagrama aqui, né, um gráfico, onde o eixo X é o eixo das abscissas, né, onde o eixo X é coincidente a Z, né, e o eixo Y, né, onde eu tenho aqui o valor da função Q de X, né, é igual ao Q de Z. Né? Então, se eu tiver uma distribuição uniforme ao longo do comprimento L, né, em Q newtons por metro, por exemplo, né, nós vamos definir uma variável x aqui para definir um trecho. Né? Como o x é coincidente a z, né, a gente vai usar esse artifício matemático aqui para integrar em z e depois passar para x. Né? Uma vez que nos exercícios eu vou ter um corte aqui pelo método das seções para analisar de 0 a x. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai definir um elemento infinitesimal de comprimento dz, né, localizado no ponto z. Né? Então, a partir dessa configuração aí, nós vamos calcular o esforço cortante. Né? O esforço cortante, por definição, né, ele é igual à integral de Q de z dz, ou seja, a função que representa a distribuição de carga, né, distribuição uniforme de carga. Então, o meu Q de z na distribuição uniforme é uma constante, né? Então, a integral de 0 a x de Q dz. Né? O Q é uma constante, sai para fora da integral, virou integral de dz. Integral de dz é z. Aí substituo o limite de integração, né? O limite superior a x, inferior a zero. Onde tem z eu coloco x, então o esforço cortante, Q de x, limite inferior a zero, nem coloquei aqui. Então o esforço cortante, uma distribuição uniforme,
pelo processo de integração é QX. Então, essa equação aqui que a gente vai usar nos exercícios. Tá? E o momento fletor, por sua vez, né, é integral, por definição, o momento fletor é integral do esforço cortante. Então, se eu integrar a equação do esforço cortante aqui, Q de X, eu passo para Z, então integral de Q de Z dZ é o momento fletor. Integrando de 0 a X, né, integral de Q de Z dZ é QZ ao quadrado sobre 2. Né? Substituindo os limites superior onde tem Z, eu coloco X, limite inferior a 0. Então, o momento fletor é QX ao quadrado sobre 2. É essa equação que nós vamos usar nos exercícios. No segundo caso, né, o caso 2A aqui, nós vamos ter um carregamento linearmente distribuído, uma distribuição linear, né, distribuição linear de 0 até uma constante Q aqui. Tá? Essa distribuição linear que nós temos aqui. Tá? Então, a gente vai usar o processo de integração, mas para usar o processo de integração, eu preciso achar a equação dessa reta aqui, né, de Q de X. Então tem a mesma coisa, uma distribuição linear, ela começa em 0, vai aumentando linearmente até chegar ao valor Q. Essa carga está distribuída no comprimento L, né? Eu vou definir uma seção X aqui, né? E nós vamos definir aqui um comprimento Z, né? Onde a gente vai definir um elemento finitesimal de comprimento dz aqui. Tá? Então, para achar a equação da reta, né? Nós vamos fazer o seguinte aqui, né? Por semelhança de triângulos, né, eu tenho aqui o cateto Q e eu tenho o cateto L. Né? E para um ponto qualquer aqui, eu tenho o valor da função Q de Z a um ponto determinado Z aqui. Né? E o Z é coincidente a X. Né? E na ordenada aqui, eu tenho o valor da função que é o Q de X, que é igual ao Q de Z. Né? Então, por semelhança de triângulos, né, o valor da função Q de Z está para Q, assim como o Z está para L. A multiplica em cruz aqui, eu acho o valor da função de Q de Z é igual a Z sobre L vezes Q. Né? Então, para calcular o esforço cortante, basta integrar essa função aqui do carregamento linearmente distribuído, aonde tem o Q de Z que eu vou colocar ZQ sobre L, né? Integrar. Né? Então, a integral de ZQ sobre L dz é Z ao quadrado sobre 2 vezes Q sobre L. Limite de integração de 0 a x, onde tem z eu coloco x, então vai ficar qx ao quadrado sobre 2l, menos o limite inferior que é 0. Tá? Então calculei aqui o esforço cortante, agora eu vou calcular o momento fletor. Né? O momento fletor vai ser integral, né, de 0 a x de q de z, q dz. Né? Vou pegar aqui a equação do cortante que eu achei aqui, vou jogar aqui, né, e vou integrar em z. Tá? Uma vez que z é coincidente a x, então aqui ficou a integral de 0 a x de q de z ao quadrado sobre 2l dz. Né? Integral de z ao quadrado z ao cubo sobre 3. O 3 multiplica pelo 2 aqui vira 6, né? E o resto é constante, que é sobre L está aqui. Né? Ao limite de integração superior a x, onde tem z eu coloco x, então ficou qx ao cubo sobre 6L, né? Menos o limite inferior que é 0. Então essas equações aqui que a gente vai usar no exercício. Pelo processo de integração, a gente integra uma vez só. Né? E uma vez que a gente tem as equações, aí é só usar as equações aí nos exercícios. Aí nós temos o caso B aqui, que nós temos uma distribuição linearmente decrescente, que ela começa em Q, né? E conforme o x vai crescendo, a distribuição vai diminuindo aqui, ó, linearmente até chegar a 0. Tá? Então, nesse caso, pelo processo de semelhança de triângulos também, né? Eu tenho um triângulo aqui, vou ter esse cateto aqui, é o Q, o valor máximo da função da distribuição linear de carga, né? Em Newton por metro, por exemplo, né? E aqui eu tenho um comprimento L, né? E para um determinado ponto aqui, numa distância z, eu tenho o valor da função aqui, que é de z. Né? Então, se esse aqui é z, esse aqui é L, esse aqui é L menos z. Então, é só fazer a semelhança de triângulos aqui. Então, o valor da função Q de z está para Q, assim como L menos z está para L. Né? Multiplica em cruz, acha o valor da função aqui. Então, para calcular o esforço cortante, eu vou precisar o valor da função que eu obtive através da semelhança de triângulos. Né? Então, nós sabemos que o cortante, por definição, é integral de 0 a x de q de z dz. Onde tem q de z, eu vou colocar o valor da função aqui, ó, q sobre L, L menos z dz. Aí é só integrar. Né?
Integral de Q sobre L vezes L dz é QL sobre LZ, né? E a integral de Q sobre LZ dz é Q sobre LZ ao quadrado sobre 2, está aqui o valor da integral. Vou substituir os limites de integração, limite superior a x, limite inferior a zero, né? Então, substituindo onde tem z, eu coloco x. Então, esse L cancela com esse L, vai ficar QX aqui, menos QX ao quadrado sobre 2L. Então, essa aqui é a equação que a gente vai usar nos exercícios, né, do cortante, quando eu tiver uma distribuição linearmente decrescente. E o momento fletor, por sua vez, né, é a integral de Q de Z, integral de Q dz, integral do cortante. Né? O momento fletor, por definição, vai ser a integral do cortante. Tá? Então, onde tiver o Q aqui, eu vou colocar o cortante. Né? Então, vai ser a integral de 0 a x de Q de Z menos QZ ao quadrado sobre 2L vezes dz. Né? Então, a integral de Q de Z é QZ ao quadrado sobre 2 e a integral de QZ ao quadrado sobre 2L é QZ ao cubo sobre 6L, está aqui. Né? Limite superior a x, limite inferior a zero. Substituindo o limite superior, o momento fletor é QX ao quadrado sobre 2 menos QX ao cubo sobre 6L. Então, de novo, essa é a equação que a gente vai usar nos exercícios. Tá? Pelo processo de integração, a gente integra uma vez. Uma vez que nós achamos as equações, nós só utilizamos elas depois nos exercícios. Tá? E aqui tem um resumo, né, de todas as equações que nós obtivemos através do processo de integração. Né? Então, para carregamento uniformemente distribuído, eu tenho o Q de Q igual a Q de x, o Q igual a QX e o momento vetor igual a QX ao quadrado sobre 2. Né? Carregamento linearmente distribuído crescente, o Q QX ao quadrado sobre 2L e o fletor QX ao cubo sobre 6L. E o carregamento linearmente decrescente, né? O Q é igual a QX menos QX ao quadrado sobre 2L e o momento fletor QX ao quadrado sobre 2 menos QX ao cubo sobre 6L. E aqui eu inseri também o cálculo das forças resultantes. Né? Quando a gente for calcular a reação de apoio, né? Quando eu tiver esse comprimento L definido aqui, né? É o mesmo processo de integração, só que quando eu tenho de 0 a L, né? Eu posso substituir essa carga distribuída por uma força resultante, que é igual à área, né? Integral definida é a área, é o número, né? A área que representa a equação embaixo da curva, né? Então, a integral aqui, né, é igual à área da figura, né? A área de um retângulo, que é base vezes altura, né? Então, a força resultante, né, devido a esse carregamento distribuído, é igual à área do retângulo, que é base vezes altura, que é Q vezes L, tá? E essa força vai estar localizada no CG dessa área, ou seja, L sobre 2 em relação à origem. Tá? No caso, se eu tiver uma distribuição linearmente distribuída crescente, né, a força resultante devido a essa carga triangular, né, vai ser também a área. Né? Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, que é L sobre 2. E essa carga vai estar posicionada bem no CG do triângulo, ou seja, 1/3 em relação a esse cateto maior aqui. Né? E para o carregamento linearmente distribuído decrescente também, né? A força resultante devido à carga distribuída que é L sobre 2, né? Que é a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, localizada a 1/3 dessa face aqui. Tá? Então essas são as equações que nós vamos usar nos exercícios. Uma vez que nós definimos essas equações, né? Nós vamos fazer o exercício. Então, exercício para traçar os diagramas de esforço solicitantes, né? Nós temos na estrutura aqui 3 pontos, A, B, C. Né? Então, 3 pontos definem 2 trechos. Né? Então, o primeiro trecho, vou fazer um corte aqui. Né? Então, vou fazer um corte aqui, ó, um corte arbitrário, né? E definir o trecho 1, exatamente como nós fizemos aqui. Tá? E depois, vou fazer um corte arbitrário 2 aqui, né? Um corte arbitrário, né, e definir um trecho 2 aqui. Tá? Então, 2 trechos são suficientes para analisar esse problema. Lembrando que no ponto A tem um momento externo, tem uma carga horizontal, uma carga vertical. Né? De A até B tem uma distribuição uniforme, no ponto B tem uma carga horizontal, uma carga vertical e um momento. Né? E de B para C eu tenho uma distribuição linearmente decrescente, uma vez que a gente vai analisar da esquerda para a direita, tá? A gente sempre vai considerar, nessa disciplina, a gente sempre vai considerar, né, a análise, né, o método das seções, partindo da extremidade livre em direção ao engastamento, tá?
Então vamos começar pelo trecho 1, né? O trecho 1 eu vou chamar de AB, né? O intervalo de validade das equações é de 0 a 4, ok? Então eu vou colocar todas as forças aplicadas no ponto A e mais a força distribuída, e a carga distribuída de A até B. Então, método das seções, faço uma seção qualquer aqui, né? Defino meu X da ponta da viga até o trecho onde eu fiz o corte, né? O método das seções é baseado em quê? É baseado que eu vou desprezar toda a estrutura que está do lado direito do corte, né? E esse pedaço de estrutura que eu desprezei, né? Ele vai ser igual a um esforço normal, um esforço cortante e um momento fletor no equilíbrio, né? Que são os esforços internos na fibra do material aqui, tá? Então, a partir dessa figurinha aqui, é muito importante desenhar essa figura, né? Para poder escrever as equações corretamente. Então, continuando aí, pessoal, uma vez que a gente definiu aí o trecho 1, método das seções, né? Agora a gente vai determinar as equações, né? Então, esforço normal, começando aqui, ó, o esforço normal, ele vai ser de compressão, sempre em relação a esse ponto aqui, ó. Então, N é menos 80, né? Então, NA igual a NB igual a menos 80 kN, tá? Uma vez que o esforço normal é uma constante, né? Embora a gente esteja trabalhando com trecho variável, esforço normal constante, menos 80 está aqui. Agora vamos para o cortante, né? O cortante provocado por cargas verticais, né? Perpendiculares ao eixo da barra. Então, nesse caso aqui, tem uma força de menos 70, né? 70 porque é negativo, porque vai girar o elemento estrutural no sentido anti-horário. O cortante girou no sentido anti-horário, é negativo aqui, né? E agora você tem essa distribuição aqui, essa distribuição uniforme, né? Nós vamos já à fórmula. Então nós vimos lá, pelo processo de integração, né, uma distribuição uniforme, né? A carga, o esforço cortante é igual à integral da constante aqui. Então deu Qx, né? Se a gente voltar aqui no nosso resuminho aqui, né, o cortante é igual a Qx, distribuição uniforme. Então, para calcular o sinal, né? O sinal é cortante girando no sentido anti-horário, está negativo. Então, isso é a equação do cortante, Q é igual a menos 70 menos 40x, que é o valor de Q aqui, que é a intensidade de distribuição de cargas. Calculamos a equação, agora nós vamos calcular o valor dos esforços em cada ponto. Então, quando eu estou em cima do ponto A, x é igual a 0, joga na equação, cortante em A, menos 70 kN. Quando eu estou em B, x é igual a 4, cortante em B joga 4 aqui, faz a conta, menos 230 kN. E o momento fletor? O momento fletor, vamos começar por essa carga aqui, o momento é força vezes distância. Então vai dar 70x negativo, né? Porque eu tenho a barrinha aqui e tenho a força para cá, né? Então a tendência é provocar uma flexão nesse sentido, né? Tração na fibra superior, momento fletor é negativo aqui, né? Agora tem a distribuição uniforme. A distribuição uniforme, nós vimos pelo processo de integração, o momento fletor é integral do cortante, né? Então, o momento fletor, a formulinha que é x ao quadrado sobre 2, o que é 40x ao quadrado sobre 2, o sinal negativo, porque vai provocar o mesmo efeito da força de 70, ou seja, vai tracionar a fibra superior. Tração na fibra superior, o momento fletor é negativo aqui, né? E por último, tem esse momento de 100 aqui, ó. Então, se eu pegar a barrinha, tá aqui, né? Sempre em relação a esse ponto aqui, como se esse ponto estivesse fixo aqui, né? E o momento fletor de 100 está nesse sentido aqui. Então, girou para cá, né? Vai provocar o quê? Vai provocar tração na fibra inferior. Tração na fibra inferior, o momento fletor é positivo aqui. Aí você vai calcular o momento fletor em cada ponto, né? No ponto A, x é igual a 0, substitui e deu 100 kN vezes metro. No ponto B, x é igual a 4, substituiu, deu menos 500 kN vezes metro. Nesse caso, como a equação é uma parábola, né, o que a gente faz aqui é sempre calcular o ponto médio, né? Por quê? Para saber a concavidade. Então, quando a gente fizer o gráfico, né, a gente vai ver que nós precisamos definir a concavidade da parábola. Para definir a concavidade da parábola, a melhor forma é calcular o ponto médio, ou seja, calcular o momento fletor quando x é igual a 2, né? Exatamente no meio aqui. Substituo x igual a 2 na equação do momento e acho o valor de menos 120 kN vezes metro. Então, esse é a análise do trecho 1, né? O esforço normal está aqui.
esforço cortante está aqui e o momento fletor está aqui. Próximo passo é analisar o trecho 2. Então, a primeira coisa a fazer aqui, né, é definir esse desenho. Esse desenho é importantíssimo para poder escrever as equações de forma correta. Então, nós já analisamos o trecho AB no trecho anterior, né, o método das seções está aqui, né, então vou definir minha seção entre B e C, né, vou definir minha seção aqui. Né. Então, o método das seções diz o seguinte: tudo que está no lado direito do corte eu vou desprezar. Né? Esse lado direito do corte vai ser equivalente ao meu esforço normal, esforço cortante e momento fletor, que nós vamos obter através da regrinha de sinais. Só que desse lado aqui, eu tenho toda essa condição de carregamento, inclusive eu tenho o trecho AB aqui. Então tem que colocar todas as cargas aqui para manter o equilíbrio. Né? Então meu eixo X ele vai partir desde o princípio, né? Tem que colocar o X aqui. De A até B vale 4, né? O meu corte está aqui, ele vai variar de B até C. Então essa distância de A para B vai ser 4 sempre. Aqui eu tenho as cargas aplicadas no ponto A, mantenho elas aqui. O que vai diferenciar vai ser essa carga de 160 aqui. Quando a gente considerou essa carga aqui distribuída no trecho 1, né, ela estava aplicada no trecho variável. Né? Mas agora, essa carga distribuída está aplicada num trecho que vale 4. Né? Então, se eu aplicar o processo de integração aqui, eu vou achar uma força resultante integral definida. Né? Vai variar de 0 até L. Né? Então, eu vou substituir essa carga distribuída por uma força resultante aplicada bem no CG dessa área aqui, porque nós já analisamos o trecho AB. Então, 40 vezes 4, vou definir uma força de 160 aplicada no CG, ou seja, um ponto x igual a 2, aqui eu aplico essa carga resultante, que é equivalente a essa força distribuída que eu tenho aqui. Tá? Então, se esse aqui vale x e esse vale 4, então essa distância aqui é x menos 4. Se esse aqui vale x e esse vale 2, essa distância aqui é x menos 2. É muito importante fazer esse desenho corretamente para poder escrever as equações de forma consistente. Então, começando pelo esforço normal. O esforço normal N é igual a menos 80, que vai comprimir o trecho menos 80, mais 40, a força para o outro lado vai tracionar o trecho aqui, mais 40, tudo em relação a esse ponto aqui que nós fizemos o corte. Então, posso dizer que o NB igual a NC igual a menos 40 kN, está aqui. Agora vamos para o esforço cortante. Esforço cortante que as forças que vão provocar cortante são as forças verticais, ou seja, perpendiculares ao eixo da barra. Então aqui eu tenho uma força 70, vai girar o elemento estrutural no sentido anti-horário, então é negativo aqui. Eu tenho essa força 160, né, que é equivalente a essa carga distribuída, nós calculamos a força resultante devido a essa carga distribuída. 160 está para cá, vai girar o elemento estrutural no sentido anti-horário, menos 160. Tem uma carga de 100, vai girar o elemento estrutural no sentido anti-horário, negativo, menos 100. E aí eu tenho essa carga distribuída aqui, ó, linearmente distribuída decrescente. Nós vamos usar a fórmula para calcular isso aqui. Então nós vimos lá processo de integração, que é a fórmula para obter o esforço cortante, uma distribuição linearmente decrescente, é Qx menos Qx ao quadrado sobre 2L. Né? Lembrando que esse x aqui eu chamei de x asterisco. Né? Por que x asterisco? Nós vimos lá no processo de integração, né, que nós temos que definir, né, a minha variável x, ela começa daqui até aqui. Então esse pedaço aqui onde está distribuída essa carga no trecho variável vale x menos 4. Então meu x asterisco aqui é x menos 4. Né? Porque nós consideramos a origem do sistema de coordenadas aqui, né, para fazer a fórmula, para obter essa fórmula aqui. Né? Se eu considerar simplesmente x aqui, ele vai considerar que eu estou aplicando essa carga distribuída em todo o comprimento x, e na verdade é só em x menos 4. Então, rearranjando a equação, né, menos 70, menos 160, menos 100 dá menos 330, né? E vou substituir aqui. Então vai ficar o Q 60, né, que é a máxima intensidade de distribuição de carga aqui, vezes o x asterisco, que é x menos 4, menos Qx ao quadrado sobre 2L. Né? Então,
o Q é 60, né? O X asterisco é x menos 4 ao quadrado sobre 2L, que é 3. Aí eu vou calcular o esforço cortante em B. No ponto B, lembrando aqui, o intervalo de validade das equações é de 4 até 7. Né? Então, quando estou em cima do ponto B, o x é 4. Quando estou em cima do ponto 7, quando estou em B, o x é igual a 4. Quando estou em C, o x é igual a 7. Substitui aqui, cortante em B, x é igual a 4, vai dar menos 330. Cortante em C, x é igual a 7, vai dar menos 420 kN. Como a equação aqui é uma parábola, equação de segundo grau, né? Nós temos que calcular o ponto médio. Então, o ponto médio entre 4 e 7 é 5,5. Então, joga x igual a 5,5 aqui, vai achar o valor do cortante, menos 397,5. Lembrando que esse ponto aqui é importante para a gente definir a parábola na hora de escrever a curva. Na hora de desenhar a curva no gráfico, eu calculo o ponto médio que auxilia a descobrir como que vai ser a parábola, se vai ser para cima ou se vai ser para baixo, concavidade. Então, o cortante aqui está resolvido. Né? Agora, o momento fletor é o mesmo trecho 2, né? Nós estamos analisando de B para C. O intervalo de validade é de 4 a 7, uma vez que eu comecei o X aqui, a gente está analisando de B para C, então vamos analisar de 4 até 7. Então, o momento fletor aqui vai ser menos 70x, né? Negativo, o momento é força vezes distância. Tá? Esse momento aqui vai provocar flexão nesse sentido, vai tracionar a fibra superior, então vai dar menos 70x. Né? Esse momento aqui, ó, 160 vezes x menos 2, tá aqui é negativo também, porque traciona a fibra superior. E esse momento aqui, ó, 100 vezes x menos 4, está aqui negativo, porque traciona a fibra superior. E esse momento provocado pela carga distribuída linear, né, que nós vimos pelo processo de integração, que é qx ao quadrado sobre 2 menos qx ao cubo sobre 6L. Né? Lembrando que aqui a gente vai usar um x asterisco, que é o x menos 4. Tá? Aí sobrou o quê? Sobrou a carga de 100 para cá, né? O momento de 100 ele vai ser positivo, porque ele está aplicado nesse sentido, ou seja, ele vai tracionar a fibra inferior. Tração na fibra inferior, momento fletor positivo aqui, mais 100, né? E esse momento de 80 aqui, que é o contrário, né? Tem a barrinha aqui, o momento de 80 está nesse sentido, ou seja, o momento de 80 está nesse sentido aqui, então vai tracionar a fibra superior. Então, tração na fibra superior, momento fletor negativo está aqui. Tá? Então, essa equação do momento fletor, substituindo aí os valores aqui, né? Essa parte aqui vai ficar a mesma coisa, né? O esforço cortante, a intensidade de distribuição de carga máxima aqui é 60 kN por metro, o x asterisco x menos 4 coloca aqui, ao quadrado sobre 2, menos o Q que está aqui, x menos 4 ao cubo sobre 6L, mais 100 menos 80. Aí eu vou calcular o valor do momento em cada ponto. Então, o momento fletor em B, quando eu estou em B, o x é igual a 4, substitui o valor, dá menos 580 kN vezes metro. Quando eu estou em C, o x é igual a 7, substitui o valor, dá menos 1.750 kN vezes metro. E no ponto médio, x é igual a 5,5, substitui, vai dar menos 1.131,25 kN vezes metro. Então, esse aqui são as equações, né? São os valores dos esforços em cada ponto. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos plotar no gráfico. Né? Então, esse aqui é o trecho 1 e esse aqui é o trecho 2. Tá? Então, basicamente, o que a gente faz aqui é olhar lá no gráfico, olhar nos cálculos e colocar o valor dos esforços em cada ponto aqui. Então, vamos começar pelo esforço normal no trecho 1, A e B. Né? Então, volta aqui no cálculo, né? NA igual a NB menos 80 kN. Então, coloca aqui menos 80 kN. Né? Aí vai para o trecho 2, o NB e o NC. Então, no trecho 2 aqui é o NB igual a NC menos 40 kN. Né? Então, os dois trechos aí estão em compressão, ou seja, as fibras do material estão sendo comprimidas nos dois trechos. Né? No trecho 1, com uma carga de menos 80 kN e no trecho 2 com uma carga de menos 40 kN. Tá?
Dois trechos aí em compressão. Agora, esforço cortante, no trecho 1 vou ver lá quanto que é o QA e o QB, né? Então, no trecho 1 está aqui, né? O QA menos 70 e o QB menos 230, né? Equação uma reta, equação do primeiro grau, né? Então, vem para cá, menos 70 aqui, menos 230 aqui, né? Aí, vou para o trecho 2, vou ver o cortante QB e QC do trecho 2. O trecho 2 está aqui, né? O QB é menos 330 e o QC menos 420. Né? E o ponto médio aqui deu menos 397,5. Né? Então é só posicionar aí os valores no gráfico. Né? Então o QB deu menos 330, coloquei aqui, e o QC deu 420. Para saber a concavidade, né? Basta eu traçar uma reta aqui, ó, uma reta entre os dois pontos, né? O QB e o QC, né? E calcular o ponto médio. Se fosse uma reta isso aqui, né? Eu calcularia simplesmente a média aritmética entre eles, né? Então, se eu pegar 330 mais 420 e dividir por 2, né, vai dar 375. Né? Então, se isso aqui fosse uma reta, ou seja, uma relação linear entre os dois pontos, no ponto médio seria 375, esse ponto aqui, menos 375. Ora, fazendo a conta com a equação, nós achamos menos 397,5. Ou seja, então a concavidade só pode ser dessa forma. Né? Então é assim que a gente faz para definir a concavidade da curva quando eu tenho uma equação do segundo grau ou do terceiro grau para fazer. Tá? Então o esforço cortante ele é todo negativo, né? E representa que o elemento estrutural está sendo cisalhado no sentido anti-horário. E aí nós temos o momento fletor. O momento fletor, no trecho 1, né, nós temos aqui no trecho 1 o momento fletor em A é 100, né, e o momento fletor em B é menos 500. Tá? E no ponto médio é menos 120. Né? Então, basta a gente fazer aqui, ó, momento fletor em B em A é 100, momento fletor em B é menos 500, né, mais ou menos na escala aqui, e no ponto médio é menos 120. Né? Então, a única parábola que passa por esses três pontos só pode ser essa, tá certo? Essa daqui é a equação, são os pontos do momento fletor. Tá? Lembrando que o momento fletor a gente vai orientar ele positivo para baixo, né, conforme recomendação da norma brasileira. Tá? Aí no trecho 2, né, nós temos aqui, no trecho 2, momento fletor em B deu menos 580, momento fletor em C menos 1750. Né? E no ponto médio, menos 1131,25. Então está aqui, momento fletor em B menos 580 e o momento fletor em C menos 1750. Né? Se nós tirarmos a média aritmética entre eles, né, 1750 e 580 em módulo, né? Dividir por 2, né, vai dar menos 1165. Se eu traçar uma reta aqui, ó, uma reta imaginária entre esses dois pontos, né, no ponto médio eu teria o valor de menos 1165 aqui, ó, menos 1165, né? Aí o que nós fizemos? Nós calculamos o valor da função no ponto médio, deu menos 1131. O que indica que a função vai passar abaixo desse ponto aqui, ó, né? Então a concavidade só pode ser assim. Então o diagrama de momento fletor ele é todo negativo, né? Que indica que a viga está sendo tracionada assim, ou seja, tração na fibra superior, né? Que a gente pode, com uma boa visualização, né, perceber que realmente é o que vai acontecer só de olhar para essas cargas aqui. Tá? Então, o momento fletor ele é todo negativo, só esse pontinho aqui que ele é positivo, né, por causa justamente desse momento de 100 que eu tenho nesse ponto aqui, um momento nesse sentido. O restante da viga é todo negativo, ou seja, tração na fibra, predominantemente tração na fibra superior. Tá? E aqui tem o diagrama de momento fletor, né? Calculado pelo software, tá? Então, pessoal, as dúvidas vocês podem colocar no nosso canal, no nosso grupo do WhatsApp. Essa foi nossa aula de viga em balanço, cálculos dos diagramas de esforços solicitantes, com inclusão de esforços
distribuídos e forças concentradas. Muito obrigado. Tchau.